A paz do Senhor, meus amados, em nome de Jesus, vamos ler um pouquinho uma palavra do Senhor aqui nesse momento, e uma palavra que me chamou muita atenção. Eu falei com meu pai hoje, que ele mora lá na Bahia, né? E algumas pessoas que eu tenho falado esses últimos 4 dias, 5, que mora lá na Bahia, que já foram lá na Bahia por esses dias. E observando a palavra do Senhor aqui, e está se cumprindo uma coisa que fala na palavra de Deus aqui. Amados, que Deus em Cristo nos abençoe desde já. Que Deus em Cristo abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, em nome de Jesus. E vamos aqui para a palavra de Deus, em nome de Jesus. Apocalipse 16, versículo 8, que diz: E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. 9. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória a Deus, né? Amados, como eu estava falando, e eu falei e conversei com meu pai hoje, dia 9, né? Do 2 de 2023, meu pai falou que lá na Bahia está muito calor. E nós vemos que os tempos estão mudados. Por exemplo, aqui no São Paulo, a pessoa conhecia que era o lugar da garoa, né? Mas hoje nós vemos que mudou o tempo. E muitas vezes tem dia aqui em São Paulo que é um sol também que chega a 30 graus, né? 35. Na Bahia também chega até 40 graus. E nós observando, e eu observando essa palavra de Deus aqui, que o anjo e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, né? E foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. O sol vai chegar um tempo que vai ser tão quente, que vai abrasar os homens, que vai esquentar tão grande, que os homens vão blasfemar do nome do Senhor. Agora imagine um sol ser tão quente, para chegar a abrasar os homens, ou esquentar os homens de tanto calor, que os homens vão blasfemar do Senhor. Se com o sol que está hoje em dia, muitos já reclamam, muitos já murmuram, imagine quando chegar esse dia que os homens estiver vivos. Mas graças a Deus que Deus dá os escape para os filhos seus. E como aconteceu no tempo de Noé, vai acontecer de novo. Só que com o tempo de Noé foi destruído o mundo e os ímpios com água. E dessa vez a Bíblia diz que vai ser com fogo. Muitas vezes, amado, esse calor vai ser tão quente, vai abrasar os homens, que não é convertido, que não quer nada com Deus. Porque sempre a palavra do Senhor diz que Deus dá sempre o escape para os filhos seus. Mas o homem e a mulher que
murmura, reclama, blasfema do nome de Deus, esses vai ter o pagamento dele. E como Apocalipse 16, versículo 9 diz, e os homens foram abrasados. Se você observar aí, que eu não busquei muito esse abrasado, mas você pode buscar entender melhor, abrasados com grandes calores. Imagine abrasados com grandes calores e blasfemar o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então imagine se abrasados com grandes calores. E observando uma coisa também, que Deus tem o poder de mandar essas coisas, de mandar essas pragas. Por exemplo, nós estamos vendo aí a praga da epidemia. Muitos até podem falar, é o diabo, é o inimigo, é Satanás. Qualquer coisinha que acontece na vida da pessoa, muitos até cristãos falam, é o inimigo, é Satanás. Enfim, falam um monte de besteira. Não é que eu estou defendendo Satanás, não é que eu estou defendendo o inimigo, mas nós temos que ter certeza no que nós estamos falando. Porque se nós for ler aqui em Apocalipse, capítulo 16, versículo 9, a palavra já diz, e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram, né? O nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. É Deus que tem todo o poder, Deus que tem toda a autoridade de mandar essas pragas, de tirar essas pragas, né? Seja lá que for. Quem mandou as pragas do piolho lá no deserto? Quem mandou a praga do gafanhoto lá naquele lugar? Né? Não foi o próprio Deus? Então Deus pode e tem autoridade para fazer o sol abrasar, para fazer o sol esfriar, para mandar chuva, para mandar tempestade, para mandar, né, terremoto. Mas nós temos que ter certeza do que nós está falando. Como a palavra do Senhor já está dizendo, uma certeza que Deus vai mandar um sol tão grande que os homens vão blasfemar do nome de Deus, né? Em nome de Jesus. E vai ser tão calor, que a maioria não vai aguentar. Agora, se nós aqui ler, como eu vou ler, em 2 Pedro 3, 2 Pedro 3, 7, 8, diz, mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra se reserva, como um tesouro, e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Pela mesma palavra de quem? Pela mesma palavra de quê? Pela mesma palavra que Deus falou no tempo de Noé, que Deus ia destruir o mundo e os ímpios com água. E dessa mesma palavra que Deus falou, vai acontecer de novo. Agora, dessa vez, não vai ser com água, vai ser com fogo, né? Em nome de Jesus. Mas só vai se perder, só vai acontecer essas coisas com os homens ímpios. Os homens que for de Deus, as mulheres que for de Deus,
não vai sofrer esses danos, porque a palavra do Senhor diz que Deus dá escape para o filho seu. Assim como o pai e a mãe faz todo o cuidado de proteger o seu filho, a sua filha, Deus cuida também. Eu lembrei de um caso agora que aconteceu recente, naquele desastre que aconteceu, que os escombros de uma casa caiu sobre uma mãe, né? E a mãe protegeu a filha dela, recém-nascida. E graças a Deus, Deus não deixou a filhinha dela morrer. Ela morreu, mas graças a Deus, a filhinha dela não morreu. O que eu quero dizer? Que a palavra do Senhor guarda, que Deus guarda nós também. Mas nós que servimos a Ele verdadeiramente. E essas coisas vai acontecer com os homens ímpios, com os homens que não aceitam a Cristo, com os homens que não aceitam a verdade. Vai ser queimado com fogo, né, em nome de Jesus. E no versículo 8, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 8 diz: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Às vezes, amados, nós podemos falar, como eu já ouvi, e até falei antes de Jesus me aceitar. Vocês crentes falam que Jesus vai voltar, até hoje nunca voltou. Eu mesmo falava isso antes de Jesus me aceitar. Mas agora eu observando a palavra do Senhor, depois que Cristo me aceitou, eu vejo que é totalmente diferente. A Bíblia diz, amados, para nós não se preocupar com o dia de amanhã. O dia da manhã só pertence a Deus. Nós temos que se preocupar com hoje, com agora. A palavra do Senhor diz: se atentamente ouvir a palavra do Senhor teu Deus, hoje não endureça teu coração. Mas muitos estão endurecendo o coração de ouvir a palavra do Senhor, porque muitos que estão pregando não estão falando de acordo com a palavra de Deus. Mas que Deus em Cristo abençoe as nossas vidas. Que Deus em Cristo levante homens e mulheres que pregam a palavra dele como é. E não esqueça uma coisa, de meditar nessas palavras. Em Apocalipse 16, versículo 8 e 9. E 2 Pedro 3, 8, 7 e 8. Que Deus em Cristo nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus.